o trabalhador leva 2, 3 horas para cruzar a cidade de São Paulo para chegar até o trabalho. Então existe uma preocupação muito forte do empreendedor, porque ele sabe que o risco é dele, de atender todos esses quesitos básicos, até porque se alguns deles não forem atendidos, simplesmente o empreendimento não é viável, não é aprovado pelo poder público. Vamos para a segunda pergunta, Caetano. Vamos aproveitar a participação é uma pergunta ativa. rápida. Na verdade, acho que essa pergunta vale para o Gilberto também. O Vinícius, ele entrou aqui, ele mandou pela linha direta e ele já entrou fazendo essa pergunta. Ele disse: estou com uma dúvida. Vários economistas estão dizendo que até o final do ano os Estados Unidos irá quebrar. Isso confere? Bom, se tivesse bola de cristal. Não, eu pessoalmente acho que não quebra. Olha, eu acredito não. Os Estados Unidos quebrar é o seguinte, acho que vai muita gente junto, mas quebra o mundo. Quebra o mundo. Agora, adaptando isso para a realidade, acho que o mercado brasileiro, a realidade é nossa, o mercado brasileiro já é um mercado muito mais maduro para saber lidar com esse tipo de situação, entendeu? Não é aquela marolinha que o Lula fala que não atingiu a gente, entendeu? Mas adaptando para o nosso mercado imobiliário, independente do que aconteça com a crise, ou pós-crise, ou os Estados Unidos quebrar até o final do ano, que eu acredito que não ocorra, a gente aqui está bem estruturado para ultrapassar e resistir isso com propriedade no nosso mercado imobiliário. A verdade é que o que fez o Brasil se transformar aliás, só sofrer a tal da marolinha do Lula foi justamente por ter um sistema financeiro mais rígido muito em termos de segurança do que o americano, e um sistema imobiliário também que é mais rígido, mas penso eu quero a sua opinião, que também me parece estar havendo uma certa bolha até especulativa no mercado imobiliário brasileiro. O grande problema das subprimes, das hipotecas, foi uma bolha especulativa que, como toda bolha, o nome já diz, uma hora estoura. Você tem uma percepção que possa estar acontecendo uma bolha aqui no mercado imobiliário brasileiro? E em caso positivo, é uma bolinha, uma bolha média, uma bolha grande? Olha, eu não acredito em bolha imobiliária no mercado brasileiro pela seguinte questão. O mercado americano, você já existia uma troca de imóveis. As pessoas já tinham de morar e estavam financiando imóveis a 100% a 110% do valor do próprio imóvel em empreendimentos ou imóveis que ela não podia adquirir. No caso brasileiro é justamente o contrário. A gente viveu desde a década de 80 sem acesso nenhum a crédito. Pessoas casadas, com filho morando de aluguel, porque não tinha acesso a crédito para comprar o seu primeiro imóvel. Hoje a situação é diferente. Você tem um acesso a crédito, você deu acesso a uma massa que antes não tinha como comprar esse imóvel a não ser à vista ou em condições muito desfavoráveis de financiamento. O nosso consumo é baseado em demanda, ou seja, não estamos empurrando imóvel, é gente querendo comprar imóvel. E, claro, também, o financiamento desses imóveis não ultrapassa a 80%, 90%, alguns casos até mais. E ele é concedido de forma mais rigorosa também do que nos Estados Unidos. Muito mais, você não pode ter mais que um terço da sua renda comprometida, enfim. E ainda que você não consiga pagar o imóvel quando volta para o mercado, para o banco, ele ainda vale muito mais do que o banco lhe deu como financiamento. Ok. Antes da gente terminar o nosso primeiro bloco aqui, já estamos quase chegando no final, eu quero que o Guilherme conte para a gente um pouquinho do grupo de novos empreendedores do Secov, do qual ele é coordenador. A gente quer saber exatamente quais são os objetivos, quais são as frentes de trabalho desse grupo, como ele surgiu. Conta um pouquinho da história dos objetivos dele. Olha, o grupo surgiu há 3 anos, até na presidência do João Crestana, que é o nosso atual presidente. Ele hoje é baseado, na verdade, o grupo de novos empreendedores, a gente chama de novos empreendedores porque não precisa ser jovem para entrar e ser um novo empreendedor aqui no mercado imobiliário. Faz parte da vice-presidência de desenvolvimento do Secov, que vai estudar o futuro do setor e da entidade, e ele se baseia em 3 frentes. Representatividade do setor, ou seja, mostrar quem são os novos empreendedores através de parcerias com a Confederação Nacional de Jovens Empresários, JLID, ou seja, outras entidades que são muito similares à nossa, interesse comum. Formação e capacitação desses novos empreendedores inseridos aí no Secov, ou seja, vamos trazer e investir muito na capacitação dessa turma que está vindo para entrar no mercado imobiliário muito, muito forte. Entrar bem preparado, né? Cada vez mais bem preparado, né? Exatamente. E o terceiro ponto, claro, que
você trazendo um arquiteto, um empreendedor, incorporador, é o networking ali dentro da própria entidade, ou seja, nada mais importante além de você capacitar e ter a representatividade, mas por que não você fazer negócio com essas pessoas que estão ali aprendendo com você? Isso inclusive motiva e incentiva a participação do novo empreendedor no grupo, isso é muito importante. E para terminar o primeiro bloco, eu tenho uma pergunta aqui do Paulo Taquito, que é sócio da Urban Systems, e ele mandou a seguinte pergunta para você, Guilherme. Ele diz assim: sabemos que juventude e ideais de construção de um futuro melhor sempre caminham juntos. Quais seriam os ideais do grupo? Os ideais? Olha, eu acho que praticamente ele já está bem respondido nesses pontos que a gente colocou. O que o grupo foca muito hoje é suceder o mercado imobiliário. Então a gente está inserido aí em várias vice-presidências para justamente amanhã o que a gente está estudando ser colocado em prática e a gente colocar com muita propriedade e sustentabilidade para o mercado que a gente está aprendendo hoje. Esse é o ideal, ou seja, substituir e aprimorar o que existe hoje aqui. Ok. E nós vamos terminar então esse primeiro bloco aqui com o nosso quadro Urban News, que a Joana lá na Urban Systems selecionou duas notícias aqui sobre o momento do mercado imobiliário para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. A primeira notícia, cuja fonte é do canal R7 na internet, diz o seguinte: falta de mão de obra pode frear a explosão do mercado imobiliário. O crescimento da renda e a facilidade para obter crédito aumentaram a procura e fizeram o mercado imobiliário explodir nos últimos meses. Entretanto, o setor sofre para encontrar mão de obra para edificar as obras. Mesmo depois de contratar quase 2,3 milhões de trabalhadores no país, os empresários da construção civil reclamam da falta de pessoal qualificado. E a segunda notícia é o crescimento do mercado atrasa obras de imóveis. Diz a notícia o seguinte: o boom do mercado imobiliário já provoca também um boom de atrasos na entrega de imóveis. Falta de mão de obra, de materiais de construção, morosidade nos trâmites burocráticos para legalizar os imóveis e até o excesso de chuvas têm sido fatores apontados pelas construtoras para ultrapassar os prazos estabelecidos nos contratos. Nesse primeiro semestre agora, quase quadruplicou em relação ao igual período de 2009 o número de queixas de consumidores que tiveram problemas com imóveis, segundo informações do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor. E disse ainda o presidente da entidade: 70% das reclamações são de compradores que não receberam a moradia no prazo combinado. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais entrevista e mais novidade aqui no Urbanville. Voltamos aqui ao vivo com o nosso Urbanville, hoje entrevistando o Guilherme de Luca, que faz parte do Secov. O Caetano me falou que tem uma perguntinha aí dos internautas no intervalo. Exatamente, eu queria agradecer a participação do Gândola, que mandou uma pergunta, eu não tinha visto, acabei vendo depois que o pessoal estava falando sobre as pesquisas de mercado e tudo mais. A pergunta do Gândola é curiosa, é engraçada e realmente atinge as pessoas, assim, principalmente quem já morou em apartamento sabe muito bem isso. Ele disse o seguinte: Guilherme, por que, apesar das pesquisas, as garagens continuam com vagas menores do que os veículos? Olha, de fato, a questão de legislação, você tem que ter uma vaga por apartamento. Quem aprovou esse tamanho de vaga exatamente, ou por que ele passa assim, eu não